Bom, pessoal, hoje a gente vai ver uma questão que é bem importante, que deixam as nossas planilhas, né, com uma cara muito mais profissional, tá? Primeira coisa, eu simplesmente coloquei em negrito aqui, a gente não viu detalhadamente questões de formatação, mas, né, eu simplesmente seleciono as células que eu quero aplicar alguma formatação e pressiono o botãozinho relativo aqui, tá? Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu quero fazer essa planilha, é uma planilha simples de uma construtora, né? Que eu tenho o valor do custo da obra e o valor recebido pela venda dos imóveis. E eu quero saber qual foi o lucro obtido. Então é um cálculo bem simples, é simplesmente subtrair esta célula dessa daqui, tá? Então a gente vai fazer C4 menos essa célula, que é a B4. Enter, tá? Então eu vou usar minha alça de preenchimento, que a gente já sabe que funciona, né? Automaticamente todos foram preenchidos com os valores, né, correspondentes. E agora, o que a gente vai fazer? Uma outra coisinha, vamos lá, né? Se vocês quiserem, vamos deixar, ou eu posso agregar somente as casas decimais, ou a gente também pode fazer, né, formatar como moeda, se vocês quiserem. Acho que é interessante, tá? Olha só, meu Deus, parece que sumiu tudo. Não sumiu tudo, não. O que acontece é o seguinte, ó, o valor tá lá, ó, se eu tô com a célula pressionada, eu tô vendo os valores todos ali em cima. Mas aí, quando o Calc não consegue mostrar pra gente o valor, a gente tem que aumentar um pouquinho a largura da célula. E daí ele mostra o valor bem direitinho, tá? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, e daí eu consigo enxergar todos os valores. Vocês viram que como a gente usou valores monetários, né, o que ficou com prejuízo, ele automaticamente já deixou na célula na cor vermelha, tá? Isso é uma formatação que eu posso alterar, mas já quando a gente já coloca os cifrões, né, na frente, o R cifrão, ele automaticamente já faz isso pra gente. A gente pode alterar se a gente quiser, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma formatação melhor ainda. Eu quero criar uma formatação de que maneira? Que os valores zerados, eles fiquem com uma cor, o valor do lucro, quando tiver negativo, a célula vai ficar de outra cor, e quando o valor for positivo, ele vai ficar com outra cor ainda. Então a gente vai ter 3 cores diferentes. Eu vou selecionar aquilo que eu quero que sofra essa formatação. Isso é chamado de formatação condicional, ou seja, é uma formatação dependente da condição, tá? Então, selecionei aquilo que eu quero e vou aqui, ó, eu posso ir pelo ícone, então, aqui, condição, tá certo? Minha máquina é um pouquinho demoradinha, né? Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, a formatação nesse conjunto de células. Então, a gente vai colocar. Quando o valor da célula for igual a 0, vamos colocar aqui, ó, igual a 0. Aplicar estilo. Eu tenho os estilos prontos, né? Que a gente pode usar, que são bem interessantes. Então, se ela é igual a 0, a gente pode dizer que é um valor neutro. Aqui já tem uma formatação neutral aqui. Se vocês quiserem utilizar, ó, ele fica amarelinho e fica assim. Então, quando a célula for 0, ele vai ficar com essa cara aqui. Vamos adicionar mais uma condição, tá? Então, estou adicionando aqui. Vocês podem ver que está demorando um pouquinho, né? Então, quando o valor da célula for maior... Não, vamos botar o menor, vamos seguir a sequência aqui. Menor do que 0, ou seja, é prejuízo, então eu vou já aproveitar, que a gente já tem aqui o bad é ruim, né? Então ele vai criar uma cor vermelha aqui, tá? E eu vou de novo,
Adicionar agora a condição 3. O valor da célula a gente fez igual, menor, e agora a gente vai maior do que 0. Então, daí é uma coisa boa, né? Então, a gente vai aplicar um estilo que já tem prontinho, que é o good. Tá? Então, eu tenho que clicar aqui de novo no adicionar, ó. Porque daí, ele dá a entrada aos 3 valores, né? Que a gente fez. Tá certo? Então... Então, era isso. Eu vou dar um OK aqui, né? Eu coloquei as 3 condições e vou pressionar o botão de OK. Tá? Então, reparem como que a gente ficou com as nossas células agora, ó. A gente tem uma formatação, né, diferente para cada uma das condições. Isso é muito interessante e a gente pode, né, aplicar em vários casos quando vocês acharem interessante, tá certo? Bom, pessoal, quando a gente tem... a gente vai olhar outra situação agora para fazer formatação condicional também. Eu vou voltar para uma aula anterior que a gente tem aqui. E agora, a nossa situação é a seguinte. A gente não está mais trabalhando com valores numéricos. Então, eu vou selecionar texto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar isso daqui e vou criar uma formatação condicional, né, em relação à célula, baseado no texto, não aprovado ou aprovado, tá? Então, eu selecionei, vou lá no mesmo, né, na minha mesma opção, tá certo? Então, aqui eu vou colocar quais eram as minhas condições, né? Eu vou ter que colocar agora aspas aqui, então eu vou colocar não aprovado, fecha aspas, olha a diferença. Então, eu tenho que usar aspas porque agora a gente está trabalhando com texto. Então, o valor é não aprovado. Eu vou colocar o bad de novo aqui, né? E vamos lá, vamos adicionar. Agora, a gente vai colocar o valor da célula é igual a... Qual é a nossa opção agora? Agora é aprovado, tá certo? O que eu vou escolher? Eu vou escolher um good, tá? Fica verdinho, né? Fica bem bacaninha, fica verde. Então, o que a gente teve aqui agora? Olha aqui, ó. Então, eu tenho tudo que tá o não aprovado, ele ficou em vermelho e o aprovado ficou em verde, tá certo? É um recurso muito interessante que a gente pode fazer para realmente, né, ressaltar informações. Não é uma questão só estética, né? A gente realmente tem a condição de ressaltar aquelas informações que a gente considera importantes, né, para que vocês possam imprimir ou que vocês possam visualizar melhor a planilha que vocês estão trabalhando, tá ok? Bom, vamos ver mais uma coisa bem interessante que existe, né? Se a gente quiser fazer outro tipo de formatação condicional, eu vou pegar e vou selecionar essas médias aqui, tá? E daí, onde nós íamos anteriormente, era em condição. Eu vou usar escala de cores, tá? Só para vocês verem o que existe ainda, né? Uma coisa interessante para a gente ver, tá? Olha só, eu posso mexer aqui, ó, nas condições e criar uma nuance. O valor mínimo é o vermelho, para o valor máximo ele vai colocar o verde, e no percentual, assim, da nota intermediária, tipo assim, 50% da nota, ele vai colocar o amarelo, tá? Então, ele cria uma escala, né? Ele vai... Vamos ver qual vai ser a aparência para vocês verem. Olha só, ele chama muita atenção, né? Quanto mais próximo da nota, de uma nota muito baixa, ele deixa com uma cor, com uma aparência próximo do vermelho, né? E quanto mais alta a nota, é uma cor verde, tá certo? Então, são várias coisinhas que a gente pode fazer para melhorar, né, a aparência e a visualização das nossas planilhas, tá, pessoal? Então, só uma outra coisa para a gente finalizar aqui é o seguinte, né? Eu não me lembro se eu comentei ou não, eu acho que não. Se a gente quiser, vou parar por aqui. Olha só, se eu quiser abrir
né? As funções existentes, a gente tem uma forma de fazer isso facilmente. A gente não vai ver todas as formas existentes no cálculo, porque não dá. São muitas, né? Então, vou abrir para vocês verem aqui, ó. Olha a quantidade de funções que a gente tem. Elas são divididas por categoria. Por exemplo, a gente usou uma lógica, né? O E, nós usamos, a gente sabe que existe o OU, o C. Então, quando eu quero usar uma função, né? O interessante é a gente vir aqui, ó, e ele explica para nós como que a gente usa ABS, por exemplo. ABS é igual a ABS, abre parênteses, um determinado valor. Ele vai retornar o valor absoluto de um número. Então, gente, quando vocês quiserem, não lembram, ah, meu Deus, será que existe uma função para isso? Provavelmente vai existir, né? Tem muitas funções que eu também nunca utilizei, mas eu sei que elas estão ali e podem ser utilizadas, tá? Então, nossa videoaula de hoje, a gente finaliza por aqui, tá ok?